Na última palestra, o Sérgio Adorno apresentou para vocês as possibilidades analíticas dos dados oriundos de fontes jornalísticas e, além disso, iniciou o debate sobre o papel, tanto político quanto econômico, dos jornalistas atualmente. Então, gostaria de convidar vocês a essa reflexão. Por favor, Bruno, comece a palestra. Obrigado, Luciano. Bom, é um prazer estar aqui falando com vocês. Acho que, enfim, vai ser uma conversa. Eu fui jornalista há muito tempo, quer dizer, sou jornalista, né? Trabalhei 20 anos em redação. Também, durante esse período, eu comecei a fazer as minhas pesquisas sobre violência. A partir de 2001, comecei a fazer um mestrado, depois fiz doutorado, junto com o trabalho de jornalismo. Então, enfim, as minhas reflexões e a minha conversa com vocês vai ser um pouco sobre as transformações que eu presenciei, que eu vivi e que foram, que atingiram o jornalismo, né, o jornalismo policial e o jornalismo de uma forma geral, e os desafios que se colocam hoje, né, para o jornalista. Chegaram várias transformações tecnológicas, vários produtores de informação, e o jornalista fica meio deslocado nesse mundo de informações, essa grande confusão de gente produzindo dados e informações por todos os lados, e a gente se pergunta qual o papel do jornalismo nesse novo cenário, né? A vermelha não aparece direito. Eu vou separar mais ou menos em 4 partes. Por que o jornalismo policial é uma das principais escolas do jornalismo desde sempre? Por que a violência sempre foi uma pauta do jornalismo? Como essa tradição do jornalismo policial passa nos dias de hoje a atrapalhar o jornalismo? E os desafios da cobertura policial nos dias de hoje? Eu vou falar um pouco de 3 experiências que eu participei, que foi na época do Estadão, junto com a apuração cotidiana. Eu fiz um blog de violência em 2014, foi uma experiência interessante. Depois eu ajudei a fundar a Ponte Jornalismo, que é um site de jornalismo, direitos humanos e justiça. E depois a gente acabou de fazer uma parceria com o João, a gente está fazendo um monitor da violência para pensar sobre a violência no Brasil, pensando em juntar jornalismo, ciências humanas e trabalhar engajamento jornalístico e engajamento das pessoas que tratam do assunto, que se interessam pelo assunto. É um pouco essa a ideia do que eu vou falar hoje. Então, primeiro, falando dessa questão do jornalismo policial como uma das principais escolas, né? Só os primeiros têm texto, depois eu vou mostrar fotos, mas é mais para me orientar aqui na conversa. O Marcelo Beraba citou o Nelson Rodrigues, eu acho que o Nelson Rodrigues é interessante mesmo para pensar um pouco essa história do jornalismo e o apelo do jornalismo policial. Em 1925, né, 13 anos, ele pisou pela primeira vez numa redação, né, como jornalista policial, como repórter policial, e ele tem algumas dessas frases que todo ficcionista deveria passar pela reportagem policial. Todo o meu teatro tem a marca da minha passagem pela reportagem policial, né? O que a gente pensa quando a gente fala sobre jornalismo no começo do século XX, os primeiros anos, primeiras décadas, 1920, 1930, 1940, o que o jornalismo produzia? Qual era o papel do jornalismo naquele período? Você tinha sociedades médias, urbanas, o Brasil era um país rural, e as grandes cidades eram cidades relativamente pequenas comparadas com a dimensão que ganha nos dias de hoje. O subúrbio que o Nelson Rodrigues retratava era o subúrbio da Zona Norte Carioca, muito diferente do que viria a se tornar as periferias já urbanas depois dos anos 60. Era um subúrbio de uma cidade média, onde uma cidade relativamente estabilizada e relativamente coesa, onde o que assustava, a violência assustava, porque era como a gente diz no jornalismo, era o cachorro mordendo o rabo, né? Porque o que se fala
que se discute no jornalismo, o que é notícia. Notícia não é quando o cachorro morde o rabo, é quando o rabo morde o cachorro, é quando alguma coisa foge do comum ou do esperado. E no caso das coberturas policiais daquele período, e essas histórias retratadas pelo Nelson Rodrigues, eram justamente os crimes de ódio, os crimes familiares, os crimes que tratavam de casos que beiravam a irracionalidade, a loucura, excessos de ciúmes, excessos de o homem vendo a mulher como uma posse e matando a mulher, depois se matando, ou filhos matando mães, como recentemente aconteceu no caso da Suzane von Richthofen. São casos que nos assustam por nos levar a refletir sobre a loucura, sobre a irracionalidade, sobre algo que acontece numa sociedade que a gente tem uma certa previsibilidade, uma sociedade relativamente organizada, e quando esses pontos fora da curva vêm à tona, nos assusta e se transforma em notícia, né? Então, esses casos têm um apelo que ganha muito espaço no Estado Novo, durante o Estado Novo, né? O jornalismo policial, a partir de 1930, 1940, ele começa a ganhar destaque. Durante a ditadura Vargas mesmo, que tem a censura imposta pelo Departamento de Imprensa e Propaganda, que é o DIP, né? E as notícias de esporte, as notícias policiais, passam a virar uma espécie de entretenimento para atrair o público leitor de jornal, tratando com essas questões muito relativas a pontos, no caso do esporte, mas no caso do jornalismo policial, uma espécie de entretenimento mórbido, uma espécie de que hoje a gente vê uma curiosidade mórbida sobre o mundo cão, sobre a tragédia, sobre as paixões, sobre os ódios, sobre as revoltas e tal. Nessa época, e isso é importante também para entender o papel do jornalismo policial na escola, do jornalismo de uma forma geral, é que o jornalismo policial são histórias, são boas histórias por si só. A polícia e a fonte policial, o delegado, ele é um produtor de notícias bizarras diárias. Todo dia na delegacia, uma delegacia de polícia, é onde se registram os conflitos. E o jornalismo, o papel do jornalismo é compreender os conflitos. Na verdade, você tem o papel do jornalismo político de compreender os conflitos no poder, mas você tem os conflitos individuais e humanos de uma forma geral, que beiram muito e dialogam muito com a própria ficção e as próprias peças criadas pelo Nelson Rodrigues. Você tinha, então é engraçado que o Beraba também citou essa reforma que começa a acontecer nos anos 50, do Nelson Rodrigues reclamando de, a partir dos anos 50, o jornalismo americano ele começa a viver a fase do pós-guerra, que vai marcar uma nova fase do jornalismo, que passa a vigorar o lead, né, que é a informação com onde, como, porquê. No começo, a pirâmide invertida, a notícia mais importante no começo, depois você vai botando os fatos menos importantes numa ordem decrescente, mas muito esquemático o processo. E ele fala, o Pompeu de Souza, quando eu entrei no Diário Carioca, que é o jornal que começa a fazer essa mudança, o jornalismo era feito à base do nariz de cera, que era a introdução à notícia. Ninguém publicava em jornal notícia alguma de que um garoto foi atropelado aqui em frente, sem antes fazer considerações fisiológicas e especulações metafísicas sobre o automóvel, as autoridades do trânsito, a fragilidade humana, os erros da humanidade, o urbanismo do Rio. Fazia-se primeiro um artigo, para depois, no fim, noticiar que um garoto tinha sido atropelado. Era quase um folhetim, eram histórias sendo contadas, histórias sobre a própria condição humana, que eram muito as peças do Nelson Rodrigues. E o Nelson Rodrigues reclama desse processo de mudança. Na velha imprensa, as manchetes choravam com o leitor. A partir do copydesk, sumiu a emoção dos títulos e subtítulos. E que pobre cadáver foi Kennedy na primeira página, por exemplo, do Jornal do Brasil. A manchete humilhava a catástrofe, o mesmo em pessoal tão informativo. Estava lá o cadáver ainda quente. Uma bala arrancara o seu queixo forte, plástico vital. Nenhum espanto da manchete. Havia um abismo entre o Jornal do Brasil e a tragédia. Entre o Jornal do Brasil e a cara mutilada. Pode-se falar da desumanização da manchete.
seja, reclamando, né? Queria drama, queria história. E é um pouco esse processo que é o cenário de origem da escola do jornalismo policial, por ser o local de essência da tragédia humana, da condição humana. É quase um Hamlet, um Shakespeare diário nas delegacias, né? Que você vai pensar sobre ódio, ciúme e todos esses aspectos dos conflitos e da natureza humana, da condição humana, que foi muito influente. Aí, só fazendo um parêntese e discutindo um pouco o papel do jornalismo, né, além do entretenimento, então você tem uma discussão que se faz da diferença entre entretenimento e informação. O jornalismo ele transita na fronteira do entretenimento e da informação, é diferente das ciências humanas, que tenta refletir sobre a nossa sociedade, sobre a gente mesmo, e o papel do jornalismo, que ao mesmo tempo que faz essa reflexão, precisa atrair o interesse das pessoas, precisa chamar a atenção do leitor, precisa conversar, dialogar de igual para igual com o leitor, né? Então, na democracia, qual é o papel do jornalismo? Eu peguei um texto aqui, que é um texto legal do Eugênio Butti, que ele fala um pouco da história da imprensa e do papel da imprensa. Ele cita duas fases da imprensa, em dois momentos bastante diferentes, que, primeiro, a história da imprensa é a história das relações conflituosas entre o jornalismo e o poder. Então, o jornalismo, com esse papel de compreender o poder e com esse papel de ser um contrapeso do poder, ser crítico ao poder e apontar os erros praticados pelo poder, mas que numa fase do século XIX, final do século XIX, com Zola, que é uma capa famosa, que é Jacques, que quando ele faz uma carta ao presidente da França, denunciando as injustiças e os erros no processo do caso Dreyfus, né, que era um capitão do exército francês de origem judaica, que foi acusado de ser espião do exército alemão e que foi massacrado, condenado à prisão perpétua, e o Zola escreve esse artigo, que é um artigo de opinião, não é um artigo de informação, que vai na capa desse jornal francês e que transforma a situação e que, inclusive, consegue a absolvição do Dreyfus, ele mostrando todas as injustiças do processo e o antissemitismo na sociedade francesa, faz todo esse tipo de discussão que, pelos argumentos e de uma forma argumentativa, ele consegue mobilizar e chamar a atenção dos erros praticados. É uma fase anterior ao que viria a se tornar o jornalismo depois, que é essa segunda fase do jornalismo pós-guerra, né, que é o caso Watergate, que já é um processo completamente diferente, né, que ao longo de 2 anos os jornalistas do Washington Post e toda uma rede de jornalistas americanos passam a fazer a investigação do presidente Richard Nixon, que tinha instalado um esquema de escuta no Partido Democrata americano, que levou a sua renúncia a partir de 2 anos de apuração constante de um processo investigativo, de cativação de fontes e de checagem de informação, de barrigas de erros ao longo desse processo. A gente chama barrigas, são erros, mas que vai se aprendendo com o processo e vai consolidando a informação até levar à renúncia, que é um outro momento do jornalismo que não é mais a informação ou opinião que faz a diferença, mas é a informação, porque a partir do pós-guerra e da consolidação da democracia no Ocidente, você começa a ter uma discussão sobre o papel da esfera pública e da informação para eleições, inclusive para a escolha da população. Então se passa a pensar no jornalismo como essa fonte de informação, como essa fonte de formação de opinião que vai respaldar as decisões no processo democrático. Então o jornalismo passa a viver uma refundação, um novo papel, a partir desse trabalho mais investigativo e dessa função de informar e
e de abastecer a opinião pública de informação para as escolhas que são feitas. E aqui, no caso, nesse parênteses do jornalismo policial, enfim, a gente falando dessa questão do Nelson Rodrigues e dessa questão do drama, mas não que isso só fosse o jornalismo, que é um caso famoso, enfim, dos Sertões, do Euclides da Cunha, que começou a ser publicado no Estadão. Aqui, ó, aqui parece com um pouco de destaque, né, no pé da primeira página, mas foi uma série de matérias. O Euclides da Cunha, ele começou a cobrir o caso, o fenômeno que ocorreu em Canudos em 1897, né? Inicialmente foram 4 investidas do Exército, primeiro do Exército Brasileiro contra Canudos. Ele passou a ir para Canudos e fazer reportagem na 4ª investida, a 4ª investida que levou ao massacre de Canudos. As 3 primeiras investidas o Exército tinha sido derrotado, e a impressão que se tinha é que os rebelados em Canudos eram monarquistas, né? Era essa o discurso, e era essa a propaganda que era feita pelo governo republicano recém-formado, né? De que era uma revolução monarquista para derrubar a República. O Euclides da Cunha, ele embarca nessa, essa matéria, ele fala sobre a nossa Vendéia, que é um pouco, que a Vendéia, ele se refere aos monarquistas da Revolução Francesa. Então ele faz essa referência à resistência monarquista na Revolução Francesa. Então ele tinha comprado a história de que Canudos era uma resistência monarquista. Aí ele vai para lá, começa a acompanhar o que acontecia, o grupo do Antônio Conselheiro começa a perceber a movimentação sertaneja, a própria postura do Exército, as execuções que foram feitas, venda de mulheres, venda de crianças, escravas sexuais, a barbaridade toda que foi Canudos, e o massacre que foi Canudos, e escreve um livro que sai em 1902, contando e denunciando, na verdade, que vira um clássico, contando um pouco sobre o que aconteceu, que é um pouco a essência da reportagem, né? Ele tinha uma tese na cabeça, ele chega no lugar, ele começa a conversar com as pessoas, ele começa a entender o que está em jogo, quais que são os conflitos que estão em jogo, o que está acontecendo, escreve e revê tudo que ele pensava e passa a escrever a partir do calor dos acontecimentos e a partir do trabalho de campo da reportagem que ele fez lá. E no sentido de olhar para dentro, né? Olhar a sociedade, refletir sobre a sociedade que você vive, refletir sobre as suas instituições, refletir sobre o que você está testemunhando, né? Você está vivendo a história, é uma grande reportagem nesse começo do século. Então, é um pouco falando sobre bom jornalismo, voltando para o jornalismo policial e para essa discussão de sensacionalismo e entretenimento, né? Então, por que o jornalismo policial, então, por que esse jornalismo que a gente está falando, resgatando Nelson Rodrigues, falando sobre dramas, sobre tragédias, sobre a irracionalidade, sobre a loucura, que é feito nos anos 20, anos 30, anos 40, por que ele tem um apelo e por que ele é uma escola importante? Entra numa discussão que até hoje é muito presente, que até hoje é muito forte na imprensa brasileira, que diz respeito ao sensacionalismo e ao entretenimento novamente. Você tem um tipo de comunicação, e isso é muito forte no jornalismo de uma forma geral, que, enfim, eu como jornalista, assim, eu tenho essa sensação permanente, eu não sei o que vocês acham, mas o jornalismo, ele trabalha com clichê. Você tem uma ideia do senso comum. O jornalista reproduz o senso comum. De uma forma geral, e o senso comum ele tem um canal muito direto de conversa, porque você está falando sobre 2 bandidões liquidados na orla da praia, ou executado pelo tráfico tático móvel na Boca Quente da Barão de Limeira. Você reproduz o que a pessoa já imagina ler. Na verdade, é um pouco hoje o que a fake news tem se tornado, que na verdade é uma confirmação do que aquilo que a pessoa já acha. Então, independente de você saber que é mentira ou não,
você quer acreditar em alguma coisa, isso se reproduz porque isso é o senso comum e que as pessoas já fazem essa leitura do mundo e muitas vezes elas esperam do jornalismo que reforce essa visão que ela já tem do mundo. E o jornalista faz muito esse papel, porque o jornalista é um cidadão comum, ele reproduz o senso comum. Enfim, trabalhando em redação, a gente sabe que a ideia e o trabalho do jornalista exige um conhecimento médio, exige um papo rasteiro, não adianta aprofundar ou mergulhar muito sobre o assunto que está se pensando. Na verdade, esse é o desafio do bom jornalismo, você tentar justamente desconstruir o senso comum, você tentar fugir do senso comum e tentar travar um diálogo que desconstrua os estereótipos, né? Mas de uma forma geral, e principalmente o jornalismo sensacionalista e que transita nessa linha do entretenimento para conversar com massas, você reproduz o clichê, você trabalha com essa linguagem sensacionalista, que tem um autor aqui, Grimani, que eu peguei um texto, que ele trabalha com mecanismos de defesa do ego, né? Uma análise mais freudiana que ele usa, utilizado diante de desejos cuja presença indecifrada na consciência seria desagradável ou destrutiva. Ou seja, você não quer que aquilo que você já sabe seja desconstruído. Você quer um conforto de ver aquilo que você já sabe sendo confirmado. Então esse é um tipo de comunicação, é um tipo de diálogo que tem um certo apelo, que tem que cria uma conexão, mas que nesse sentido o jornalismo, em vez de informar, ele só entretém, ele está em busca de clique, de audiência ou de leitores, sem refletir sobre esse papel de informação e de formação da opinião pública e de informação da esfera pública, né? Aqui eu começo, também acho que é interessante falar um pouco desses homicídios dos anos 60 ainda, que também foram falados pelo Marcelo. Tal. Essa é a foto do monstro de Guaianazes, né, que o Beraba citou na exposição que ele fez, que é de 1952, né, que foi acusado por abusar, asfixiar 6 meninas. Foi um caso muito famoso na imprensa. Mas aqui são alguns dados que eu acho interessante sobre a violência daquela época, né? Alguns estudos que analisaram casos de homicídios nesse período. Um do Boris Fausto, que ele analisa de 1880 a 1924, 221 casos. E 30% a família era o foco do crime. E em 1965, 64% das mortes ocorriam dentro de casa. Eram crimes, esses crimes que a gente estava falando, esses crimes de ódio, crime relacionados a ciúmes, muitos dos casos, membros da família, vizinhos, amigos de trabalho, colegas de trabalho, amantes, amigos, era muito ligado a uma esfera próxima e muitas vezes associado ao álcool, à perda do autocontrole, vamos dizer assim. Então o cara bebe demais, fica com um autocontrole frouxo e de repente tem um acesso de ódio e esfaqueia o amigo no bar, depois se arrepende e se entrega para a polícia. Então eram casos inclusive de fácil esclarecimento, porque nos casos de maridos matando a mulher eram muito comuns os suicídios depois desses crimes, né? Bem Nelson Rodrigues voltando, né? E é curioso que depois de 1990 e 1980, aí a gente vai falar mais pra frente, os crimes vão para a rua, os crimes passam a acontecer da rua, eles saem de dentro de casa e vão para as esferas públicas quando o criminoso e o homicídio passa a se associar ao controle da ordem na vizinhança. Então o homicídio passa a se associar ao controle dos bandidos, dos inimigos, que passam a ser criados a partir dos anos 60. Mas antes você tinha muito esses casos relacionados a paixões, excessos de paixões e perdas de autocontrole, né? Aqui é um pouco já falando dos anos 60, né? E aqui a curva, aqui embaixo é a curva dos homicídios em São Paulo, né? Que até 1960 era 10 casos por 100 mil habitantes, começa a crescer muito.
cresce mais de 900% até o ano 2000 e depois começa a cair. Então, nos anos 60, 70, o homicídio passa a ganhar um novo significado e passa a ter um novo papel na sociedade que está se formando. O jornalismo segue acompanhando esses casos. Esses são os casos do Esquadrão da Morte, né? Que é o caso, o grupo formado em 1968 pelo Sérgio Paranhos Fleury, que era um delegado de São Paulo, que era da Polícia Civil aqui de São Paulo, e que mata um investigador em 1968, e o grupo do Esquadrão da Morte eram alguns policiais da Delegacia de Roubos daqui da capital, que prometem que para cada policial morto iam matar 10 bandidos, chorando no caixão segundo os relatos dos jornais da época, esse drama tudo, assim, essa coisa meio folhetim, então, aparece nas narrativas, que eles estão chorando no enterro do delegado e que prometem para cada policial morto 10 bandidos vão morrer e começam a matar as pessoas. Então, o homicídio, aí é um pouco do que eu pesquisei, um pouco aí vai um pouco para essa linha das minhas pesquisas, que eu abordo pensando nos homicídios em São Paulo. O homicídio ele passa a ser ressignificado porque, em vez de ser o sintoma de uma irracionalidade, ou de uma confusão, ou de um excesso de ódio, ou de uma perda de autocontrole, ele passa a ser um instrumento de controle da ordem. Ele passa a ser visto como uma forma de resolver problema, não como um problema em si. O homicídio passa a ganhar um significado diferente a partir do momento que ele passa a ser usado como uma tentativa de controlar um ambiente que ameaça entrar em parafuso, que é São Paulo crescendo nos anos 60 e 70. Aqui são os justiceiros, são outros, são os matadores que começam a surgir na cidade nos anos 80. A imprensa acompanha tudo isso de perto, né? Esse é o Cabo Bruno, que sai na capa da final, Só Matei 50, né? Eles começam a surgir principalmente nos anos 80, matando bandido, que o bandido passa, a figura do bandido e todos os significados dessa palavra passa a ser formada nesse momento, nesse período, nos programas de rádios, nos programas populares de rádio, Afanásio Jazade no final dos anos 70, os jornais populares dos anos 70 e 80, a figura do bandido, do grande bode expiatório inimigo, a ser exterminado e limpado para a sociedade virar mais segura, e surge junto com essa sensação de vulnerabilidade, essa sensação de medo e essa sensação de iminência da desordem, né? Esses grupos de justiceiros que vão para as rádios explicar por que eles matavam, que eles estavam vulneráveis, que estupraram a mulher dele e por isso eles começaram a matar. Isso se espalha por São Paulo nos anos 80, Zona Leste, Zona Norte, Zona Sul. O Cabo Bruno estava na Zona Sul, tinha o Rivinha na Zona Norte, Chico Pé de Pato na Zona Leste. Nos anos 80, a polícia chegou a fazer uma estimativa que teve um período que 1.000 pessoas foram mortas por justiceiros, que eram bancados por comerciantes de bairros que estavam se formando na cidade e que se sentiam abandonados, de fato, se sentiam à mercê da própria defesa, né? Eles tinham que se defender por conta própria e muitas vezes se associavam a pessoas que se dispunham a fazer essa limpeza, que eram os justiceiros, e eles bancavam os advogados desses justiceiros quando eles eram presos e tudo mais. E isso, o jornalismo tratava isso acompanhava isso muito de perto, de uma forma ambígua, com uma relação ambígua. Ao mesmo tempo que glamorizava, levando em rádio e apresentando a história do justiceiro, também cobrava das autoridades uma reação. Mas aqui é o Cabo Bruno, quando ele saiu da prisão, eu fui acompanhar ele logo depois que ele saiu da prisão. Ele ficou 30 anos preso, foi uma das pessoas que ficou mais tempo presas. E eu conheci a mulher dele, que é aquela senhora que estava lá atrás,
E logo que ele saiu da prisão, ele virou evangélico na prisão, né? E logo que ele saiu da prisão, ele foi pastor numa igreja de Taubaté. E eu fui acompanhá-lo nessa igreja o dia que ele virou pastor, né? E 2 dias depois ele foi assassinado, inclusive, porque enfim, era questão de tempo, porque ele tinha matado um monte de gente. 2 dias depois ele foi assassinado. Mas uma coisa que eu achei interessante quando eu estava vendo essa conversão é que ele tinha mudado, né? Ele falava, não me chame de Cabo Bruno, meu nome é Florisvaldo, o nome dele era Florisvaldo. Se apresentou e tinham vários pastores que estavam homenageando ele, né? E aí ele falou para os pastores, cada um fala só 3 minutos sobre mim. Mas todos os pastores emocionados e falando, mas dava 3 minutos, ele tirava os caras do púlpito, né? Tirava todos. E aí eu fiquei imaginando que, na verdade, eu acho que ele tinha um toque, assim, ele era maníaco controlador. Quando ele era assassino, ele controlava matando os outros, né? Mas ele não perdeu o toque, ele continuava. Deu 3 minutos, sai. Deu 3 minutos, sai. Então ele tinha uma questão de... E aqui, ó, aqui é o Chico Pé de Pato. E aqui é o Afanásio. O que aconteceu? O Chico Pé de Pato, ele era do Jardim das Oliveiras, na Zona Leste. E o Chico Pé de Pato, ele era um comerciante, veio do Nordeste, montou um comércio e vendia no Jardim das Oliveiras, vendia bebida, enfim, no Jardim das Oliveiras, e começou a ser assaltado. E ele começou a informar os policiais sobre assalto, reclamar dos policiais sobre os assaltos que ele vinha sofrendo. E nada. E aí teve uma época que ele viajou, isso tudo ele conta no rádio, no programa de rádio do Afanásio Zazari. Aí teve uma época que ele foi viajar para o Nordeste e foram no bar dele e, segundo ele, estupraram uma mulher e bateram na filha, assim. E ele voltou indignado, foi na delegacia e falou, olha, pô, eu pedi para vocês irem lá, vocês não fizeram nada, foram no meu bar, violentaram a minha mulher. E o delegado falou, eu não deixava. Sério? Eu não deixava. E ele falou que os caras botavam pilha nele. Aí ele começou a formar esse grupo. Essa é uma foto que foi feita, o Opala branco dele também, que era famoso. Então, foi feita no Notícias Populares. Entrevistaram o Chico Pé de Pato, ele contou essas histórias, ele segurando as armas. E aqui foi no dia que ele foi preso, porque o que aconteceu? Ele continuou matando, né? E aí os justiceiros, muitas vezes, eles tinham uma parceria com a polícia, que informava, eles trocavam informação, e eles matavam para a polícia, enfim, aquela relação também ambígua, né, que havia. Só que um dia ele matou um policial, achando que o policial era ladrão. O policial estava no bar, armado, ele achou que era um ladrão, foi lá, matou o policial, e aí a casa caiu, e ele teve que se entregar. Só que para se entregar, ele achava que ia ser morto, então ele foi na rádio do Afanásio Zazari, que botou ele dentro do porta-mala do carro para levar ele para a delegacia. E essa daí é a foto dele entrando no porta-mala do carro, porque ele foi, o José Luiz da Conceição, que é o fotógrafo que fez a foto, e trabalhei com ele depois um tempo lá no Estadão, o Afanásio Zazari chamou ele para fazer as fotos, porque depois ele levou ele na rádio, fez o Chico Pé de Pato tirar a roupa, fez as fotos dele para mostrar como estava fisicamente, para que não ia sofrer tortura e tal. Eles fizeram todo um trabalho para evitar que ele sofresse violência depois. E aqui é o pessoal na frente da delegacia protestando contra a prisão do Chico Pé de Pato. Então havia essa visão, essa compreensão e esse apoio ao justiceiro, né, nos anos 80. Então é curioso a gente ver, você vê uma manifestação. Isso parece meio forjado, esses cartazes, né? Parece meio fake, né? Feito pelo MP, assim, para tirar a foto. Mas você vê, a mobilização é real, né? A quantidade de gente que tem lá na frente da delegacia. E aí o Afanásio Zazari, chamam o Afanásio Zazari, porque eles ficam com medo de que a população invadisse a delegacia e tal. E aqui, ó, aqui são os estilos da manchete do NP da época, né? Pé de Pato, tinha licença para matar. Ou seja, também não é não é simplesmente
uma visão que ele fosse... Mas não, eles estão... É uma notícia aí. Tinha licença para matar. Eles estão, de alguma forma, informando e estão denunciando uma história. E aqui, o povo se ajoelha e chora para soltar o Chico Pé de Pata. Aí são aquelas fotos, né? E também as mulheres junto, né? A capa, né? Tudo, que é aquilo um pouco que o Beraba falou também, tudo meio misturado, né? Tudo meio confuso. Aqui é um pouco, ainda nesses anos 60, né? Quando o homicídio ele passa a virar um instrumento de controle da ordem. Ele passa a ser visto como uma ferramenta de controle, em vez de ser visto como um ato translocado de um vilão da sociedade que mata porque tem ódio, porque tem raiva, porque é incompreensível, porque é louco. Não, o homicídio passa a ser visto e propagado como uma forma de tornar a sociedade mais segura, como uma forma de você também eliminar um tipo de homicídio que serve para você eliminar pessoas que ameaçam a sociedade e tornar um mundo mais seguro. Aqui é o cara de cavalo, né, que é o bandido carioca que matou o Milton Lecoq, que o Beraba também citou, en passant, na primeira palestra dele, que deu origem ao Esquadrão da Morte Carioca, que vai dar origem ao Esquadrão da Morte Paulista. O Esquadrão da Morte Carioca nasce antes do Paulista. E é engraçado que ele citou também esse Warlinger nessa, né, esse vídeo do YouTube aqui, ele dá essa entrevista barata. Cara de cavalo é um bandido de merda. Um bandido não era bandido, o cara era um infrator da lei. Biba! Mandou bala, pegou um lecote. Asfixiante. Lecote, pá. Aí botaram na conta do cara de cavalo. Foi a maior caçada policial que existiu no Brasil. A caçada policial que suplantou essa do cara de cavalo foi de Lampião. Que ele era um desses jornalistas que não sabia escrever e que sentava do lado do redator e que contava a história, o redator ia lá e escrevia a história para ele. E ele conta da entrevista falando, olha, o cara de cavalo era um bandido normal, era um bandido comum, que era um cafetão, na verdade. Ele todo dia ele pegava um carro na zona, levava a mulher dele para casa e quando ele estava no meio do caminho ele parava numa banca do jogo do bicho e roubava o bicheiro, pegava a grana da noite e ia para casa da mulher. Esse bicheiro chamou os homens de ouro, que eram esses policiais do Rio de Janeiro, que tinham ligação com o bicheiro também, para acertar as contas com esse cara de cavalo, com esse Manuel Moreira. Aí, no dia que os policiais chegam para dar o flagrante, segundo esse Luarnindo, eles emparelham com o táxi que ele estava sendo levado e o taxista atira e mata o Milton Lecoq. Então, segundo esse Luarnindo, não foi nem o cara de cavalo que matou o Lecoq, teria sido o taxista que estava armado. E é engraçado que ele conta uma outra história de um policial que foi morto também numa cena do Morro Carioca, que mostra muito também um pouco dessa pegada da cena, da cozinha, da produção de informação do jornalismo policial, que é um policial famoso do Rio de Janeiro. Eles chegam para dar um flagrante num traficante, num criminoso, num morro, e eles chegam no local, só que junto com eles chega a invernada de olaria, que era o BOPE da época, né? Chega junto com ele. E aí o policial do distrito local fala, não, a gente chegou primeiro, a gente vai fazer a prisão. E os caras falam, não, é a gente, não sei o quê. Aí começa um bate-boca e o policial dá um tiro no outro e o policial acaba morrendo e o Luarnindo, ele chega, é testemunha desse caso. E ele chega para o redator e fala, eu vi um policial tal, que era famoso, morrer. Aí ele fala, então vamos escrever, ele morreu nos seus braços. Ah, não, beleza, vamos. Mas se ele morreu nos seus braços,
tem que ter uma última palavra, pô. Ele tem que falar alguma coisa. Não, o cara tomou um tiro no coração e outro na cara, não tinha como ele falar. Não, ele morreu nos seus braços, ele tem que falar alguma coisa. Então põe adeus. Aí ele falou, adeus, era manchete. Então, Perpétuo morreu nos meus braços, era o depoimento dele. Perpétuo morreu nos meus braços. Sim, mas o que ele falou? Disse, porra, o cara levou um tiro no coração. Disse, não, ele tem um diálogo com você. Disse, ô, camarada, pelo amor de Deus, o diálogo? Não, tem um diálogo. Isso tá legal, disse, adeus. Aquela coisa de inventar notícia, né? Aqui é o Manuel Moreira, né, que na verdade é o cara de cavalo, que dá origem a Seja Marginal, Seja Herói, do Hélio Sica, que é baseado na foto dele do jornal, né? Essa onda. Aqui são os Homens de Ouro, né, da época, e aqui era a metralhadora lata de goiabada também, que era os que os policiais usavam. Esse daqui é o Cara de Cavalo. E esse daqui é o Milton Lecoq, que vai dar origem à escuderia Lecoq, que além do Rio de Janeiro, depois eles passam a ter muita força no Espírito Santo, que vira, inclusive, um dos estados mais violentos do Brasil, historicamente. Também com uma escuderia Lecoq muito atuante. Aqui, aí é um pouco já começando a falar da transição. Esse daqui é uma foto que a gente conhece bem, né, Marcelo? É o Jardim Ângela em 1962. Então a gente está falando de uma cidade, a gente está falando de jornalismo policial, de uma cidade concentrada no centro de São Paulo, onde os subúrbios são subúrbios das histórias do Nelson Rodrigues, com famílias vivendo suas tragédias descritas naquela cena. Esse é o jardim, aí a cidade começa a crescer e começa a se transformar. Esse é o Jardim Ângela em 1962 e a mesma área, esse é o Jardim Ângela em 2007. Ou seja, muda completamente. Eram chácaras, eram áreas despovoadas, desabitadas, e em 30 anos chega uma grande quantidade de pessoas. São Paulo passa de 3 milhões para 11 milhões de habitantes, e é sobre essa cidade, em transformação muito rápida e muito intensa e muito concentrada, que o jornalismo policial vai ter que começar a trabalhar e vai ter que começar a refletir. Então, você deixa de tratar e de olhar o crime ou a violência como uma manifestação de racionalidade, de loucura de um membro próximo, e você passa a viver a violência dos anos 60, 70 como uma manifestação social, como um fato social, como um fato que vem sendo produzido a partir de uma transformação muito grande da sociedade, com aspectos estruturais que permitem você compreender o que está acontecendo. A polícia, nessa cena, em vez da fonte das histórias bizarras e trágicas, passa a ser mais um personagem desse quadro. Então, ao mesmo tempo que a polícia é uma fonte, porque lá se registram os conflitos, nesse quadro novo que a segurança pública vai passar a ter, ela se transforma num personagem a mais, cheio de ambiguidades, com todas aquelas relações com o crime, mas que ao mesmo tempo controla o crime, com atos heróicos e atos criminosos, e tudo isso. Aqui é um pouco dessa transformação que passa a acontecer, né, e a imprensa passa a acompanhar, e ainda seguindo essa discussão do homicídio como instrumento de controle. Aqui são as mortes praticadas por policiais militares, né, que a polícia militar ganha a configuração atual em 1970, final de 69, 70. Em 1960, teve uma morte praticada pela polícia, 65, 2. 70, 28, 75, 56, 80, 300. De 81 a 2005, a média foi de 592 mortes. Então, começa a se matar muito nas periferias de São Paulo, né? E a imprensa passa a ter que lidar com esse desafio novo de abordar esse tipo de novidade, né? Esse tipo de novidade que acontece. Aqui são as mortes praticadas pela Polícia Militar entre 2002 a 2011, né?
basicamente, aqui é o lugar onde moravam as pessoas que foram mortas pela polícia, basicamente nas periferias de São Paulo. Então, aqui é já um pouco o desafio de lidar com essa questão, né? No caso, o clássico aí do Caco Barcelos, né? Que é o Rota 66. Esse daí é uma matéria sobre a rota que ganhou o Vladimir Herzog de 70 e pouco. Essa é uma foto do Luiz Paulo Lima, de 1997, no centro de São Paulo, de um policial abordando crianças, né, na rua, no centro de São Paulo. E a polícia, então, ela se torna um personagem. Então você tem esse desafio do jornalismo, que é um desafio até os dias de hoje, de você tratar da polícia, tratar do crime, tratar das prisões, tratar do problema do crime de uma forma geral, buscando esse desafio de desconstruir o estereótipo, de informar, de mostrar a complexidade por trás desses personagens, essa figura ambígua que é o policial, essa figura ambígua que é o criminoso, e tentar explicar a sociedade que a gente vive, sem reforçar sensos comuns, sem reforçar a visão estereotipada que as pessoas costumam ter. Sendo que o jornalismo sensacionalista, o jornalismo de entretenimento, segue com essa fórmula de reforçar senso comum e de reforçar aquilo que as pessoas já pensam, né? Essa é uma outra foto também, premiada pelo Vladimir Herzog. Esse é no Nordeste, um policial. Então, 68 grupos de extermínio na Baixada Fluminense, esse pelotão de assassinos. Ou seja, você vê que há, pelo menos na imprensa escrita de uma forma geral, a tentativa de lidar com essa questão, apesar de todos os erros e acertos que passam a acontecer. Mas a cobertura se transforma. Aqui, ó, esse é um balanço que é lá do Neve, com base em levantamentos de notícias de jornal. Então, aqui em azul é notícias de violência policial, notícias de execução sumária e notícias de linchamento, né? Então, ó, a partir de 96, você tem alguns picos nos anos 80, nos anos 90, aqui 91 é o Carandiru, né, que tem esse pico. Você tem a partir de 96 um crescimento grande, mas é um assunto tratado na imprensa. Aqui as execuções sumárias são as chacinas, né? Execuções sumárias são basicamente as chacinas. E é interessante esse gráfico também, porque o que acontece? Em 93 tem Vigário Geral no Rio, né? Vigário Geral e a chacina da Candelária. São duas chacinas muito importantes, porque são mortas crianças, né? Na fase de redemocratização. Brizola era o governador, e ganha uma repercussão internacional, mundial. E o tema ganha um certo destaque na imprensa, chacina de Vigário Geral, chacina vira notícia. É interessante esse processo como acontece no jornalismo. Vira um assunto, chacina. E aí em São Paulo, a partir de 95, o DHPP passa a contar os casos de chacinas. Então, quando morria mais de três pessoas ou mais, eram registrados, os casos passaram a ser registrados como chacinas, e passou, inclusive, depois de um tempo, a ter uma delegacia especializada em chacinas. E começou a se contar as chacinas. E isso virou assunto de jornal. Então, todo dia que havia uma chacina nova, saía a notícia no jornal. A primeira chacina do ano, a segunda, a terceira, a quarta. Quando tinha 5 mortes, era um caso mais espetacular, aí tinha uma matéria maior. Mas passou a se reproduzir a contagem de chacinas nos jornais. Então, você vê, 2000 houve 100 chacinas em São Paulo. Era um ano que os homicídios explodiram na cidade. Houve 100 chacinas, olha a quantidade de notícias sobre execução sumária, né? E aqui também os termos, alguns termos aqui no caso do Estadão, né? Alguns termos de busca que o Vitor Blota fez, né, num trabalho
que eu fiz com ele fez uma pesquisa sobre alguns termos usados, mas você vê, violência policial, nos anos 80, 3.781 vezes, anos 2000, 8.994. Direitos humanos, de 6.000 para 13.708. Ou seja, houve uma mudança também na cobertura, né? Houve chacina, 506 para 2.200, violência policial, né? Linchamento, não cresceu muito, mas houve uma mudança na abordagem e, de alguma forma, houve um esforço com todos os seus problemas e com todos os seus erros também, mas também acertos na mudança dessa cobertura de violência policial. Aqui é um pouco também sobre as histórias, né? No fundo, o jornalismo ele passa a trabalhar muito com números, né? Então, o jornalismo que passa a trabalhar nessa nova configuração do crime, ele passa a usar muita tabela, muito levantamento estatístico, com os dados fornecidos pelo Ministério da Saúde. Então, tem muitas matérias que cresceu tantos por cento os homicídios, dados de polícia passam a ser contabilizados. Então, em vez das histórias, passa a se trabalhar muito com estatística também, mas no fundo a gente continua contando histórias, né? O desafio do jornalismo é contar boas histórias, tentar entender a partir de alguns casos o todo, né? A partir da parte você conseguir entender o todo. Então, ao mesmo tempo que você tem esse processo, você tem casos e coisas acontecendo, né? Essa foto aqui, eu comecei a estudar por causa, depois dessa matéria que eu fiz, fui fazer mestrado e doutorado, depois que eu fiz essa matéria, que eu trabalhava na Veja, em 1999, e nesse ápice de chacinas, quando houve 100 chacinas, né? E aí eu tinha que fazer uma matéria sobre chacinas. E fiquei muito nos números, tentando explicar o quadro, enfim, são 100 chacinas, antes eram poucas, começou com o Vigário Geral, um pouco essa história que eu estava contando para vocês. Só que, enfim, na época a Veja era outra revista, não dava vergonha falar que trabalha na Veja. Era o Mário Sérgio Ponte, que depois foi ser diretor de redação da Piauí, ele era o diretor da Veja, e aí falou, vamos tentar uma coisa diferente, porque você parece um cozinhado de matéria de jornal, tem que ter alguma coisa a mais, senão não faz sentido dar essa matéria. E aí vamos falar com os caras que fazem chacinas. Beleza. Aí eu fui numa vara do júri, né, que era a terceira vara do júri da Zona Sul, que tinha a maior quantidade de casos de chacina de São Paulo, né, na Zona Sul. Perguntei para os promotores que eu conhecia quem que é o advogado que mais defende matador aqui em São Paulo. Eles me apresentaram um advogado, era um advogado de porta de cadeia, né, que o pessoal chama, tal, enfim, que botava todos esses homicidas na rua. Era uma época que tinha pouca prisão de homicida, e eles confiavam nesse advogado e eles conversavam comigo horas e horas, contavam por que matavam, quem merecia morrer, quem não merecia morrer, e foram horas de conversa. E a partir desse material que eu fiquei louco, porque, enfim, o que me chamou a atenção é assim, eles eram convictos de que eles estavam matando pessoas que mereciam morrer. Então, eles não tinham matado nenhum inocente nunca. Já matei 30, mas todo mundo mereceu. Nunca matei nenhum inocente, todo mundo me apoia e tal. Então, eu tentei entender. A minha ideia, depois, quando eu fui trabalhar e fazer, estudar, era entender como é que se forma uma convicção como essa, valores como esse. Como é que isso é formado, como é que isso se reproduz, por que eles me falaram isso, se sentindo à vontade para dizer aqui. E assim, eu senti seguro de que eu não ia ser morto se eu não avançasse certos espaços. Existia uma relação de confiança lá, uma certa etiqueta que, se eu respeitasse, eu não iria sofrer violência. Então, a partir disso que eu fui estudar, mas são histórias. Eu contei algumas dessas histórias na revista, depois contei sobre histórias de outros matadores ao longo do meu trabalho de jornalismo, que são, no final das contas, a essência do diálogo, de você, a partir de uma parte, você tentar chegar no todo. Mas, ao mesmo tempo, você tem outros processos. Você tem uma periferia muito pulsante em São Paulo, muito dinâmica, com várias soluções
sociais para lidar com essa questão, que passa do hip hop, que começa a surgir em 1990. Tem uma professora da Casa do Zezinho, que é uma escola lá da Zona Sul, que é a Tia Dai, que fala, e é uma ótima educadora, pedagoga, que fala que, e eu concordo, de fato você tem uma São Paulo antes e depois dos Racionais MC que mudam completamente a visão do homem da periferia sobre si próprio e passa a criar uma narrativa e uma identidade a partir do hip hop em São Paulo, que passa a problematizar seus próprios problemas e pensar sobre a condição masculina na periferia, que não existe a partir do hip hop. Você tem os evangélicos, que são outra solução fortíssima e original das periferias brasileiras, que se inventa uma religião para lidar com a miséria, para enfrentar e para trabalhar e para refletir sobre a miséria, para problematizar sobre a miséria e para pensar sobre si própria no mundo e sobre suas redes e sobre suas solidariedades, sobre suas soluções para lidar com os problemas que se vive, que é uma coisa muito pouco abordada no jornalismo e nas próprias ciências humanas. Eu acho que, para mim, é mais interessantes que existem na produção das periferias aqui em São Paulo, que é abordada com muito preconceito, a partir de estereótipo, como se evangélicos fossem pastores roubando dinheiro das pessoas, sendo que existe todo um fenômeno cultural por trás que as pessoas refletem muito pouco a respeito. E o PCC, que é outra questão muito interessante, que é uma solução dos presos, que surge depois do Carandiru, depois do massacre de 111 presos. São Paulo passa a aprisionar loucamente. A partir de 1993, haviam 33 mil presos. Em 1993, quando houve o massacre, 25 anos depois, hoje são 230 mil presos. Se você pensar que cada preso tem 5 pessoas na família, amigos e parentes que vivem nessa rotina do cárcere, são 1 milhão de pessoas vivendo a rotina dos presídios. Seria a 3ª maior cidade do estado. Então São Paulo, ela cria em 20 anos uma outra cidade, um mundo novo, um mundo atrás das grades, com suas rotinas, suas humilhações, você precisa levar comida para o cara, o seu filho está preso, você precisa gastar R$300 por semana a cada 15 dias para sustentá-lo lá dentro. A visita é todo sábado, você tem que passar pelas revistas vexatórias, ficar pelada na frente do guarda, baixar 3 vezes, daí as pessoas saem, podem ser mortas, tem a saída. Você tem toda uma cultura dessa cena prisional que passa a ser gerida pelos próprios presos a partir da formação do PCC. Então, aqui é um pouco, aí também voltando aos números, e um pouco números e histórias, né? Então o jornalismo pensando sobre essas questões, né? Você tem esse aumento de 770% entre 1990 e 2010, além de 150 prisões que são feitas, você tem que ter funcionários lá dentro, né? Então você tem toda uma questão de novas contratações, numa condição de ajuste fiscal seríssima, né? Sem condição de aumentar o quadro de funcionários públicos, e realmente você não aumenta como deveria o número de funcionários, e os presos passam a receber essa tarefa de cuidar do dia a dia dos presídios e de estabelecer a ordem nesses presídios. Isso muda muito a partir do ano 2000, com o surgimento dos celulares, né? Com os celulares, você cria dentro dos presídios um novo networking, né, criminal, que você passa a ter a possibilidade de diálogo e de conversas entre os presídios e entre os presos, entre o lado de dentro e o lado de fora. Então, nos anos 2000, eles mudam o papel do presídio no sistema de segurança pública. Os presídios, que passam a receber um número crescente de presos, em vez de controlar o crime, eles passam a fortalecer lideranças criminais, passam a ter um efeito colateral que a gente começa a ver, principalmente nessa última rebelião. Você vê que tem mais de 80 gangues prisionais hoje no Brasil inteiro.
e a situação começa a se transformar e os fatos começam a mostrar isso. Essas são algumas histórias dessas cenas de violência, desses processos de crescimento e queda de homicídios. Essa foto aqui, esse daqui é um sargento, o sargento Davi, que ele era um policial matador nos anos 80. Ele começou a trabalhar no Capão. Começou a trabalhar no Capão, ele chegou a assinar 99 casos de resistência seguidas de morte. Em 1992 ele tomou um gancho da polícia, ele foi suspenso porque era um dos principais matadores da polícia, e ele começou assim, aí me tiraram, né? Eu era um policial, que eu ia fardado dentro do ônibus, e isso já aconteceu, me contando. Eu vi uma pessoa roubando outra do lado de fora, eu desci do ônibus e fui atrás do ladrão para pegar o ladrão. Eu acreditava na polícia, eu achava que eu estava fazendo certo. Quando eu tomei o gancho, pela primeira vez eu falei, como assim? Eu estava trabalhando errado? Eu não era para matar os outros? Ele falou, a primeira vez que caiu a ficha que não era para matar. E aí ele se engajou, ele tomou esse gancho e se sentiu humilhado, porque ele era muito orgulhoso da condição de policial, linha de frente, né, que combate o crime, não sei o quê. Ficou um tempo deprimido, foi afastado do trabalho de rua, voltou para trabalhar no policiamento comunitário em 95, 96 no Jardim Ângela e se envolveu com o padronamento comunitário e passou, inclusive, passou a fazer uma série de... depois ele foi suspenso pela polícia, porque ele começou a tomar uma série de iniciativas, por exemplo, ele tinha a festa do Dia das Crianças, é muito comum o tráfico, às vezes, da brinquedo. Na Páscoa também, muitas vezes isso pode acontecer. E ele concorreu, eu dava brinquedo para os caras, eu comprava, a gente fazia vaquinha na polícia, comprava brinquedo, levava ovo de Páscoa para competir com os caras, mas ao mesmo tempo eles dialogavam com os caras, não ia para o confronto, deixava pichar a base comunitária, fazer grafite na base comunitária, começou a tentar ter uma relação comunitária, mais de proximidade, na ponta, e tomar soluções com mais liberdade para tomar sem pedir autorização para o hierarquicamente superior, né? Mas ele tomou gancho, ele acabou se aposentando da polícia, e hoje ele não trabalha mais. Esse daqui é o Paulo Enoch, esse cara no Jardim Copacabana, quando tinha todo esse conflito entre as gangues, você não podia passar de um bairro para o outro, porque alguns bairros, a rivalidade nos anos 90 eram grandes, e se você era do Jardim Copacabana e ia para o Jardim Tupi, muitas vezes você corria o risco, se você conhecia alguém ou era associado a algum dos inimigos, tal, esses tipos de mortes aconteciam com relativa frequência. E no pós-2003, 2004, o Fernando Damião, ele era do Jardim Copacabana, pôde ir no Jardim Tupi, a situação já era outra. Então, engajamento e diálogo continua sendo o papel do jornalista, e a partir da apuração você tem a capacidade de pautar os debates. Então, hoje e como sempre, o jornalista e o jornalismo continua sendo uma grande disputa de pautas, do que vai ser falado, do que vai ser discutido. Então a gente vive, na verdade, uma concorrência para falar o assunto importante é esse. O jornalista tem esse desafio de pautar o debate público, de falar o que é importante as pessoas saberem. O papel de grande editor, vamos dizer assim. Essa é a função social do jornalismo. A partir da informação, a partir de um dado objetivo, você busca estabelecer esse diálogo. Ou seja, a gente tem esse papel de reforçar os laços sociais. Apesar da gente tratar com o conflito, a gente lida com o conflito, e nossa matéria-prima é o conflito, mas a gente pensa sobre o conflito para pensar sobre o que nos leva a esse conflito e para pensar numa integração e no reforço dos laços sociais. Em 2014, mas nessa tentativa de dialogar, foi uma matéria que a gente fez, foi antes da Ponte começar. A Ponte de Jornalismo surgiu a partir dessa matéria, foi uma matéria que eu fiz com o meu colega André Caramante, quando a gente estava discutindo para montar a ponte, né? Foi um caso de um PM que invadiu um apartamento de madrugada para deter um jovem de 17 anos, negro, morador do centro de São Paulo.
ele tinha... O que tinha acontecido? Tinha ocorrido um roubo de um carro. E 4 ladrões roubaram o celular de uma dentista e do irmão dela. Eles pegaram o celular e fugiram com o carro. E o celular estava com o rastreador ligado, né? E a polícia foi atrás. Eles, fugindo da polícia, bateram no carro, saíram a pé, correndo, e os policiais a pé atrás perguntaram para onde foi, para onde eles foram, tal, prenderam um ou outro, tal. Ah, para onde foi? Você viu para onde foi tal pessoa? Aí apontaram para o apartamento desse José, que é na Rua Rocha, do lado da GV Direito, na Rua da GV Direito, que é o apartamento do centro. Naquele apartamento lá. Daí eles chegaram lá, a polícia chegou 2 da manhã para o porteiro perguntar: alguém subiu aqui agora? Subiu algum jovem aqui agora? Ele falou: não, subiu, o do 5º andar e o do 8º. E aí eles foram atrás, tocaram a campainha, um monte de policial entrando no apartamento, tudo isso filmado e tal. Tocam a campainha da mãe do garoto e falam: a senhora mora com um jovem, a gente queria conversar com a senhora porque tem um ladrão aqui. Não, pode entrar, tal. Aí pergunta: o seu filho estava lá embaixo? Ah, estava, desceu, porque ele descia para fumar, tinha descido 3 vezes para fumar cigarro. Não está aqui, estava de pijama, dormindo lá. Ah, ele pode descer aqui com a gente? Desceu, ficou na frente do apartamento, passou a dona do celular, o policial perguntou: esse daqui? Era um garoto de 17 anos, negro. Ela falou: foi preso, condenado, ficou preso 1 mês, estava preso há 1 mês quando a mãe dele foi falar pra gente. Só que quando a mãe dele foi falar pra gente, ela tinha as imagens do elevador. Então, mostra, ele estava no Facebook, daí mostra ele descendo, ele vai fumar, sobe, depois desce para fumar, sobe. Aí acontece essa confusão da polícia. E a imagem pega ele fumando cigarro assim, a polícia chegando, correndo, e ele sai correndo de medo. E aí eu fui falar com o juiz, né, que condenou o garoto estava um mês já na Fundação Casa. Eu perguntei: por que você condenou ele? Amanhã a gente vai falar que o senhor condenou um inocente, que o senhor mandou para internar um inocente. Só que talvez o senhor viu alguma coisa que eu não esteja vendo. Então, por favor, me diga que eu vou falar que o senhor errou. Então me diga por que o senhor não considerou essas imagens, que eu vi batom na cueca, não tem erro, ele é inocente. Mas talvez o senhor tenha visto alguma coisa que eu não esteja vendo. Ele falou: não, o problema é que as imagens do elevador não tem fé pública e o depoimento do policial tem fé pública. Aí eu falei: bom, então amanhã eu vou dar que o senhor errou. A gente publicou a matéria e no dia seguinte ele teve que soltar porque ele era substituto ainda. Chegou o juiz, o titular, constrangido, morrendo de vergonha, fez ele dar um jeito de soltar, porque já tinha condenado, inclusive, né? Então, aí no caso foi a ponte, né? Que foi uma tentativa nossa, de alguns colegas meus que saíram das grandes redações, de discutir essa questão de direitos humanos e justiça e segurança pública diante dessa cena de jornalismo demitido e deixando de discutir esses casos. Na verdade, eu dei um Ctrl+C, eu tinha ganhado o Vladimir Herzog esse ano com uma matéria sobre a favela do Moinho, né? Que tem 3 anos. Eu me afastei da ponte nos últimos 6 meses, mas eles continuam forte. Aqui, aí um pouco o outro etapa, eu já vou indo para os finalmente aqui, mas eu tenho me interessado lá no NEV pela questão da violência no resto do Brasil. Então, qual foi a minha discussão a partir de agora que existem possibilidades de coberturas em outros lugares como não existia antes, e existe uma super cobertura em São Paulo e no Rio de Janeiro, sendo que o grande problema hoje está no Nordeste e no Norte. Então aqui, Alagoas, as curvas de homicídio roxo, Alagoas, Maceió, Ceará, Fortaleza, todos esses estados estão tendo crescimentos muito fortes dos homicídios, né? Ao mesmo tempo, todos os estados têm programas policiais sensacionalistas e bizarros, que passam meio-dia, cenas de morte, não sei o quê. Aqui foi um trabalho feito pela Intervozes pelo artigo 19, plataformas sem violações de direito, que eles começaram a processar os jornalistas que cometiam abusos contra os direitos civis,
expunham pessoas e falavam que eram culpadas, expunham crianças, adolescentes, e o Ministério Público Federal começou a processar para tentar coibir esse tipo de sensacionalismo numa tentativa de fazer algum tipo de trabalho. Era uma série de programas, né? Esse é o Monitor da Violência, né, que já foi uma parceria nossa agora, do NEV com o G1, que é justamente tentando lidar com essa temática nacional, né, além do eixo Rio-São Paulo. A violência no Brasil produziu um número assombroso numa única semana de agosto. Uma morte a cada 8 minutos. O Monitor da Violência, lançado hoje pelo G1, conta quem são esses cidadãos e como eles morreram. O projeto é uma parceria do Portal de Notícias da Globo com o Núcleo de Estudos da Violência da USP e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Que a gente, enfim, é um processo, a ideia é que dure um tempo, dure, enfim, alguns anos, mas ciências humanas e jornalismo, como é que os dois conseguem trabalhar junto? Esse foi o primeiro trabalho, que foi uma reportagem que envolveu 230 jornalistas, saiu agora no dia 26 de setembro, saiu. Dia 25 de setembro saiu essa matéria. O que aconteceu? Entre o dia 27 de agosto, todas as redações do G1, e é interessante que o G1 é uma indústria de produção de informação enorme. Eles têm redações em todos os estados do Brasil, em 50 cidades. Então eles têm repórteres no Brasil inteiro que produzem por ano 4.000 notícias de violência, de homicídios, que se perdem no portal. Então o que a gente foi falar? A gente falou, olha, por que a gente não trabalha para pensar sobre essas notícias? Porque é um material que acaba se perdendo. Então a gente, de alguma forma, poderia tentar dar um norte, ou contar uma história, ou refletir sobre eles, e não perder esse esforço que vocês fazem já diariamente com as ciências humanas, com alguns grupos. A gente poderia pensar mais sobre esse dia a dia que vocês, às vezes um homicídio no Acre que vocês acham que não interessa para ninguém, para a gente pode ser interessante porque junta uma peça com quebra-cabeça sobre alguma coisa que está acontecendo, um fenômeno nacional, um fenômeno local, e aí a gente consegue problematizar, ou discutir um pouco de uma outra forma, pensar em personagens, em histórias e tal. E essa foi um primeiro esforço. A gente tentou, durante uma semana, contar todas as histórias. Bom, primeiro eu vou falar que é um privilégio conversar com Marcelo Uberaba, Sérgio Adorno, pessoas como o Bruno Paz Manso e com a Ana Lúcia Pastore. E vou falar que esse elogio precede uma pergunta difícil. E a grande questão é que eu vou fazer com o Bruno o que o jornalista normalmente faz com o especialista, ou seja, o que fazem comigo. O que normalmente o jornalista faz com o especialista? Ele vai falar para vocês assim, eu quero fazer uma pergunta, mas na verdade é mais de uma pergunta. E uma pergunta que talvez não tenha resposta, mas que ela cumpre uma pauta, que ela tem um objetivo. E no meu caso aqui o objetivo é fazer uma ligação entre o que o Sérgio Adorno disse e aquilo que a Ana Lúcia vai dizer. E a questão é, o Nelson Rodrigues falou do Afanásio, poderia citar o Gil Gomes com o Marcelo Uberaba, e a primeira questão é a questão da dramatização. O professor Sérgio Adorno, em 1995, escreveu um texto chamado Violência, Ficção e Realidade. Nesse texto ele fala que no jornalismo a dramatização, na verdade, ela é um gênero, um modo de expressar um problema, um conflito social. Que ela, na verdade, então não é uma fabricação de uma inverdade. Se a gente pensar nisso, o primeiro ponto é o quão verdadeiro ou falso, se é que é possível colocar nesses termos, a gente pode vincular essa ideia de verdade ou mentira à questão jornalística. Mas antes disso, eu gostaria que você pensasse também no que o Michel Missy coloca como, entre aspas, teses. O que são as teses do Michel Missy? Ele diz o seguinte: quando você trata de questões como violência, criminalidade, às vezes você vem com uma tese, entre aspas. E o que é essa tese? Bom, é uma ideia que as pessoas não sabem exatamente de onde veio.
não sabe exatamente quem é o interlocutor, quem está falando, de onde, quem fala a favor, quem fala contra. Entretanto, essa ideia se generaliza, se torna senso comum e se torna verdade. Pois bem, Bruno, a questão que eu tenho, na verdade são várias, está ligada a essa ideia. Primeiro, a verdade e a mentira no jornalismo. Se é possível colocar nesses termos. E se é possível, estamos pensando numa verdade ou numa mentira que influencia alguns aspectos da sociedade, da vida cotidiana, entre as quais formar aquele que é o culpado e aquele que é o inocente. A gente tem alguns casos que a gente poderia relatar, onde uma pessoa foi tratada como culpada pelo jornalismo, o qual você, por exemplo, se referiu, e casos onde o jornalismo mostra que a pessoa não é culpada. Então, ligando a ideia do Sérgio Adorno sobre mentira e verdade, ligando a ideia do Mises sobre se eu estou falando realmente de uma tese onde, na verdade, não há aprofundamento, eu não sei de onde ela surge, mas ela se torna verdade. E a ideia é que a Ana Lúcia Pastore trará para onde um especialista foi num tribunal para falar o quanto influencia o jornalismo num caso como foi o caso do julgamento do Gil Rugai. Eu gostaria que você tratasse dessa questão. Eu acho que, assim como nas ciências humanas, né, existem aspectos objetivos dos fatos a serem tratados, que eu acho que é um pouco também o que eu falei aqui. A pessoa acordou, tal horário, foi trabalhar, tal hora, fez isso, fez aquilo, são fatos. São fatos que você está descrevendo. Ou o Corinthians jogou tal dia, ganhou de tanto, perdeu, enfim. São fatos objetivos com os quais você trabalha. Eu acho que isso é um aspecto. Agora, qual o olhar que você vai ter para o fato? Ou qual a abordagem que você vai dar para aquele fato? Que é um pouco também uma discussão das ciências humanas. O que interessa nesse episódio? Por que você está se perguntando sobre isso? O que interessa sobre esses fatos? O que você vai se perguntar sobre esses fatos? Qual o aspecto relevante desse fato? O que é mais importante para o debate público? O que as pessoas precisam discutir sobre isso? E aí é um pouco esse papel que eu estava falando de pautar o debate. Então, no caso do Gil Rugai, é um pouco a mesma coisa. Na verdade, enfim, o Gil Rugai, eu também acompanhei esse caso, eu conheço os advogados dele, os advogados de defesa do Gil Rugai, a gente conversou bastante, e eles tinham muita convicção de que o Gil Rugai era inocente. O Gil Rugai é acusado de matar os pais, né? Mas é um caso muito complicado mesmo. Eu fiquei com sérias dúvidas. Então, se eu estivesse no júri, provavelmente eu inocentaria porque eu achava que faltavam provas. Mas eu não achava que ele fosse inocente. Talvez eu tenha uma tendência a achar que ele era culpado, mas eu, como jurado, eu inocentaria. Mas, realmente, a imprensa construiu a imagem de um garoto que matou os pais no pós-Suzane von Richthofen. Então, de fato, você teve uma influência no júri que a imprensa conseguiu para formar a convicção do jurado. Mas, no dia, foi 4-3 a votação. Os advogados conseguiram reverter a situação, mesmo com uma série de provas técnicas que, no meu entender, eram frágeis, mas que a acusação apresentou e tal. Mas eles quase conseguiram inocentar o Gil